Olá, seja bem-vindo ao Portugal Negócios. Não é nenhum exagero dizer que a vida do meu convidado é uma fonte de inspiração para quem, como ele, sobe a pulso, tem sucesso empresarial e uma atitude exemplar perante a sociedade. Começa na forma como se relaciona com os seus trabalhadores e isso já lhe valeu a distinção de melhor empresa para trabalhar em Portugal. Mas também na sua intervenção de cidadania, como prova o seu trabalho de gestor voluntário numa associação de acolhimento a crianças e jovens em risco. Alfredo Casemiro é o presidente e fundador do Grupo Urbanos, uma realidade empresarial que começou há pouco mais de 20 anos para transportar material informático, mas que hoje já afirma a sua pujança ao ponto de ter adquirido recentemente a Ground Force, a empresa que a TAP criou para as operações em terra, desde o check-in ao tratamento das bagagens dos passageiros nos aeroportos. O Grupo Urbano está bem e recomenda-se. Ainda este ano, 2012, avançou para a compra de mais 2 operadores, a McLean, que é a referência na logística integrada em Portugal, e a RN Trans, especializada em obras de arte e grandes eventos empresariais. Alfredo, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar pelo princípio, as origens do grupo. Como é que começa esta aventura? Bom, esta aventura começa mediante uma constatação de uma oportunidade de negócio. Eu, à data, nos anos 80, trabalhei numa multinacional americana, que era na Control Data, como técnico, e apercebi-me de que sempre que havia necessidade de movimentarmos um equipamento informático, que eram muito grandes e de grande dimensão, que havia sempre uma dificuldade muito grande em encontrar uma empresa preparada e especializada que o fizesse com alguma qualidade. E segurança, não é? Com qualidade, com segurança, que as pessoas com quem dialogávamos conseguíssemos ter um tratamento razoável com elas. E durante os anos que estive na Control Data, tive a felicidade de trabalhar numa empresa americana muito boa, me deu muita formação e fiz muita formação no estrangeiro e tive a oportunidade de ver que em outros países, como em França, como na Suíça, como na Alemanha, que havia empresas que faziam este tipo de trabalho sob com outros métodos que não eram aqueles que utilizávamos em Portugal. E fui gradualmente desenhando esta ideia. Entretanto, pelo meio, fiz o serviço militar e fiz o serviço militar num batalhão de transportes, onde estive na área de organização de processos e gestão de frotas e adquiri alguns conhecimentos logísticos, porque até aí não tinha qualquer contacto com essa área. Mais tarde, quando saí da Control Data, achei que era uma boa oportunidade. Quando saí do serviço militar, achei que era uma boa oportunidade de continuar a desenvolver este projeto e, como tinha algum tempo livre, fui fazer uma série de cursos de gestão e de qualificação para me lançar neste projeto. Candidatei-me a uma série de projetos que havia na altura que me foram completamente negados. Fundos estruturais? Fundos estruturais, do que era o FAIS na altura, sob o qual, enfim, aconteceu aquilo que aconteceu, não tive qualquer hipótese. Portanto, se tivesse dependido dos subsídios do Estado ou de comunitários, não estava aqui hoje enquanto empresário, porque não foi isso que ditou a sorte do seu futuro? Não, sem dúvida. Eu por acaso, acho, à data fiquei bastante incomodado com o facto de não me ser dada essa oportunidade de poder aceder a esses fundos e poder aceder a esses programas que estavam a ser desenhados no âmbito da integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia. Hoje reconheço que foi uma valia, porque o facto de ter começado do zero, e começar do zero significa começar com 2.000 contos, que foi aquilo que eu comecei. Investimos os 2.000 contos numa carrinha e depois fiquei sem working capital e convenci o meu pai e o meu tio e o meu padrinho, e ainda hoje meu sócio, a trabalharem um ano de borla para conseguirmos criar, resolver e ultrapassar esta problemática do working capital. Na altura ainda me tinha a trabalhar na Control Data e só venho a sair da Control Data quando a empresa já tem, é 92, quando a empresa já tem alguma estrutura. A data custou muito, foi muito difícil, foi realmente complexo. Hoje reconheço que foi uma valia e que foi uma forma, o facto de ter passado por este processo de crescimento e de startup tão duro, que me traz hoje valias grandes. Deu-me endurance para encarar algumas situações que vivemos Descobriu hoje. aí a sua veia empreendedora
Foi este o seu primeiro negócio ou já tinha... Não foi este o meu primeiro negócio. O meu primeiro negócio formal, que vem dar origem a Urbanos, foi, efetivamente. Sim. Mas eu venho de origens muito humildes, de uma família de classe média e baixa. Nós vivíamos, o meu pai era motorista de Garrias, a minha mãe era doméstica e vivíamos ali em Odivelas, junto a um bairro degradado, uns prédios, mas junto a um bairro degradado. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de ler e a leitura ainda hoje é uma das minhas grandes paixões. Eu gostava muito de ler e não tinha a capacidade financeira para poder comprar os livros que gostava. E então lembrei-me, quando tinha 11 anos, de que, juntando alguns livros que tinha, porque eu sempre que precisava, que queria um livro, havia um senhor que tinha um pequeno quiosque, ainda a alguma distância da minha casa, onde eu ia lá e trocava um livro usado por um livro usado também, mas que eu ainda não tinha lido, pagava 10 tostões ou comprava um livro usado e custava 25 tostões. Como já tinha uma série de livros, lembrei-me que podia, dentro dos meus intervalos da escola e na hora de ponta ali do autocarro, replicar o modelo. Então, com uma valise de cartão, típica, cinzenta, assim às bolinhas, velha, que havia lá em casa, com os livros que tinha, pus-me na paragem do autocarro e comecei a fazer, foi o meu primeiro negócio com 11 anos, junto à paragem do autocarro, que era próximo da minha casa, a trocar livros e a vender e a comprar, sendo certo que só os vendia depois de os ler, dava depois à noite para os ler, para depois os poder vender no dia seguinte. Foi um pequeno negócio que me serviu para comprar mais uns livros e ter acesso a algumas das coisas que não podia ter e que os meus pais não me podiam proporcionar. Exato. Há um certo paralelismo na origem da Urbanos e nessa história que acaba de contar, porque aí, uma vez mais, foi a ausência de fundos, no caso de mesada do pai, claro, que o fez ir à vida e ser engenhoso. Mas sabe, a necessidade aguça o ajeito. Se nós olharmos para a história do século XIX e do século XX, vamos ver que, não obstante o facto de serem momentos muito complexos para a humanidade e momentos de guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda, os grandes momentos de desenvolvimento que nós tivemos foram imediatamente a seguir às guerras. Ao nível de medicina, durante a Guerra Civil Americana, os cuidados primários de saúde em combate foram desenvolvidos durante a Guerra Civil Americana e depois foram muito desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, são nos momentos de crise, são nos momentos de adversidade que se fazem as grandes invenções, que se desenvolvem novos conceitos e que se fazem coisas novas que depois vêm a marcar os anos subsequentes e que são coisas giras. É normal, é da natureza humana, faz parte de nós. Se estivermos bem, não temos que nos preocupar muito a nos levantarmos mais cedo para ir à procura de uma solução para os nossos problemas. Se sentirmos uma ameaça, se estivermos a viver essa ameaça, essa necessidade existe e isso faz com que as nossas capacidades de raciocínio e de engenho e de procura sejam maiores. Isso não é só o que pensa, é o que faz também. Já comprou 3 empresas em pleno ano de 2012 com Troika, crise económica. É nessas alturas que dá um passo em frente. É, porque cada uma destas empresas eram empresas que por si só não conseguiriam continuar a viver, porque o mercado está a desaparecer, o mercado está a encolher, efetivamente. A retração é uma retração no mercado da logística, em todos os mercados, mas particularmente o da logística, que é aquele que eu melhor conheço e de que melhor posso falar, está em grande retração. Eram empresas que por si só não viveriam e que, agregadas connosco, conseguimos realmente reestruturá-las, reorganizá-las e voltar a pô-las rentáveis, porque há uma redução de custos inerentes grandes a serviços partilhados, a sistemas de informação, a armazéns, e aproveitando o expertise, o know-how e tentando naturalmente salvar o maior número de postos de trabalho. Está a falar sobretudo da McLean e da outra empresa e da RN Trans, que está muito especializada em obras de arte. É arte. na logística de obras de arte e de montagem de feiras. E que acrescentam cerca de 8 milhões no total de faturação ao As duas, em termos de crescimento não orgânico, acrescentam 8 milhões de volume de negócios ao Grupo Urbanos. A Ground Force não é um passo, é um salto de canguru. A Ground Force é um caso diferente. A Ground Force, eu gostava de lhe explicar aqui uma coisa, Sérgio, que é o Grupo Urbanos, nós desenvolvemos ao longo dos anos 3 características específicas que são adaptáveis e moldáveis a outro tipo de negócios, que é recursos humanos, processos e sistemas de informação.
E estas 3 áreas nós fazemos muito bem feitas. Modéstia à parte, fazemos muito bem feitas. E qualquer área de atividade que dependa especificamente destas 3 áreas, nós teremos uma apetência natural para olhar para ela e para ver como é que ela funciona. E a Ground Force não é mais do que uma empresa de logística de aeroporto que vai desde o check-in à operação das bagagens, à operação de placa, não é mais do que uma grande operação de logística. Isto fez com que nós nos olhássemos para a Ground Force, tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós não concorremos diretamente à aquisição da Ground Force por inteiro. Primeiro começámos a olhar para a Ground Force como carga, para que o mercado não nos sentisse que estávamos a meter-nos muito em bicos de pés. Estudámos o dossiê todo, preparámos-o todo e no momento certo as coisas proporcionaram-se e viemos a concretizar um negócio, que é um negócio que me deixa uma dupla satisfação. Por um lado é um desafio enorme de uma empresa que historicamente tem vindo a dar resultados negativos e que eu estou absolutamente convicto de que irei dar a volta, iremos, não eu, mas eu, a equipa, as pessoas que lá trabalham, iremos dar a volta a esta empresa e fazer desta empresa uma empresa lucrativa. O seu plano de negócios prevê respirar a partir de que altura? Eu demorei 19 meses entre apresentar a primeira proposta, 19 meses e 12 dias entre apresentar a primeira proposta... E entrar na empresa. E entrar na empresa, 19 meses e 12 dias. Se tenho entrado na altura que estava previsto, nós assinámos o primeiro acordo com a TAP e com a Par Pública no dia 4 de dezembro, se temos entrado em fevereiro, março, este ano já teríamos resultado positivo. Infelizmente isso não aconteceu, só aconteceu em julho. Este ano não teremos ainda resultado positivo e iremos ter um segundo semestre, acredito que já positivo, mas para o ano já teremos com resultados positivos. Mas esta empresa é uma empresa muito gira e tem ali algumas características muito específicas. Tem uma massa humana de grande qualidade, são muitas pessoas, é efetivamente muita gente, mas tem uma massa humana... Tem ali alguma sazonalidade entre o pico do verão e o pico do inverno. No máximo são à volta de 2.500 pessoas, no mínimo entre as 2.100 e 2.200, porque há realmente ali alguma sazonalidade. E assumiu o compromisso de manter postos de trabalho? Assumi o compromisso de manter postos de trabalho, assumimos o compromisso de não reduzirmos salário base e por parte dos sindicatos e dos trabalhadores houve uma série de cedências e um compromisso na revisão do acordo de empresa que ajudou a tornar viável a empresa. E esta empresa tem ali umas características muito giras, que é uma empresa que tem 38 anos de média de idade, uma empresa que tem uma média de permanência de casa de 15 anos e que tem um mais alto nível de formação comparando com as suas congêneres europeias. Ou seja, a massa humana que ali está, aquele ativo, é um ativo que tem que ser potencializado obrigatoriamente, não só em Portugal, mas para outros mercados em crescimento. E nós, os portugueses, isso é uma questão que nos está no nosso ADN. Vai vender conhecimento? Sim, é isso que vamos ter que fazer. Já o infante Dom Henrique, acho que é um ADN que vem desde o tempo do infante Dom Henrique, o facto de termos que procurar novos mercados, o facto do nosso mercado não ser suficiente e temos que ir à procura de novos horizontes. E, efetivamente, o conhecimento que a empresa tem, as certificações que ela tem, a capacidade que ela tem de dar formação ou de vir operar outras operações de handlings ou mesmo aeroportos em mercados em desenvolvimento, isso é muito grande. Temos as pessoas, temos o conhecimento e temos os sistemas de informação. Temos todas as condições para isso. E é isso que vamos ter que fazer. Vamos ter que procurar fora do país. Ouvindo assim parece fácil. É uma empresa que tem uma história problemática, mas pelos vistos faltava ali um bocadinho do novo rumo de liderança e outra capacidade de gestão que parece que está... É uma empresa que teve um histórico problemático, é verdade, mas temos que perceber o enquadramento, não é? Quando as pessoas são funcionárias da TAP e é feito um spin-off e é desagregada uma parte considerável da companhia que não é considerável a parte nobre, isto não cria bons sentimentos nas pessoas, pelo contrário, cria-lhes bad feelings, cria ali algum sentimento de revolta. E a empresa durante estes anos... Sentem-se despromovidos. A empresa foi tratada como uma empresa subsidiária que estava ali ao lado. Foram medidas de gestão que não podemos contestar, foram as que foram. Foram bem feitas, foram mal feitas, não me cabe a mim hoje julgar. Aquilo que é a minha missão neste momento é recuperar
o orgulho daquelas pessoas, dos profissionais que eles são, dos excelentes profissionais que eles são, e fazer desta empresa um caso de estudo e de poder levar para as melhores práticas de mercado como empresa, porque ela como empresa é muito boa, mas gostava realmente, e tenho esse desafio, de que aquelas pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis a trabalhar dentro da Ground Force, e tenho efetivamente uma ambição, que posso dizê-lo aqui publicamente, que gostaria muito, dentro de 3, 4 anos, conseguir na Ground Force aquilo que conseguimos em 2010 com a Urbanos, que foi ser considerada a melhor empresa para trabalhar em Portugal. E agora sim, como massa crítica de 2.000 pessoas, ser considerada uma melhor empresa para trabalhar é um desafio. Não sei se conseguiremos, uma vez, esse galardão, mas tentaremos e tudo faremos para que as pessoas se sintam bem e se sintam motivadas. Embora para que as pessoas que nos ouvem tenham uma noção da dimensão desse novo desafio, o que é que isso significa para a realidade empresarial do Urbano, estamos a falar de um grupo que, tirando a Ground Force, tem 500 e tal pessoas. 550. Portanto, num momento só, multiplicou por 5, por 6, o total de colaboradores que dependem das suas decisões. É verdade. Nós, felizmente, ao longo dos anos, temos vindo a construir, e tem sido uma equipa já experiente, uma equipa que trabalha muito bem, temos vindo a agregar mais elementos a essa experiência, pessoas com níveis de senioridade mais elevados, alguns mais júniores, mas temos realmente uma boa equipa de gestão. A equipa de gestão essa que trabalha muito bem em conjunto, e isto, como lhe digo, eu sendo o acionista maioritário e presidente e chairman da companhia, existe toda uma hierarquia por baixo e todo um grupo de pessoas por baixo que permite que isto possa acontecer e que dá o seu contributo, e que sem elas não seria possível, naturalmente. O Alfredo, o que é que destacaria como fatores críticos, portanto, fundamentais, para que esta cultura interna exista? Ou seja, para que as pessoas que consigo trabalham tenham tanto gosto nisso e que o revelem quando há este tipo de questionários? Há duas coisas básicas. Porque é importante dizer já agora que Sim. A metodologia que faz com que estas empresas se posicionem no ranking dos melhores sítios para trabalhar depende muito de opiniões internas. São entrevistas presenciais, são os próprios trabalhadores que dão a sua opinião. Portanto, isto não é a classificação de um júri externo, claro, e subjetivo, não é? Portanto, mas há dois elementos básicos. Em primeiro lugar, nós temos implementado um sistema de meritocracia sério, estruturado, em que as pessoas efetivamente sentem que, se diferenciarem pela qualidade do seu serviço, da sua produtividade, que serão mais remuneradas e mais reconhecidas. Em segundo lugar, aquilo que temos é uma definição muito clara de objetivos para cada uma das pessoas, para aquilo que elas fazem, e que faz com que nós tenhamos uma máxima que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, é dado espaço para as pessoas poderem desenvolver o seu trabalho, criarem, darem as suas opiniões. Nós não vivemos num sistema fabril fechado, nós vivemos num sistema... nós trabalhamos, num sistema de uma empresa de serviços em que todos os dias somos deparados com desafios diferentes e desafios que têm que ser tomadas decisões na hora com vista a resolver o melhor possível esses problemas que acontecem. E as pessoas são motivadas a isso, o que faz com que as pessoas também se sintam bem, ou seja, as pessoas não se sentem apenas parte de não se sentem apenas uma pequena roda dentro de uma engrenagem, mas sentem que fazem parte de um processo de decisão conjunto que visa e que leva a empresa a atingir os seus objetivos. E isso é muito importante, porque, assim, trabalhar, todos temos que trabalhar. Podemos trabalhar com mais gosto ou menos gosto. Podemos sair, levantar-nos de manhã e dizer que chatice, eu vou ter que ir trabalhar, ou que eu preciso ganhar o meu salário para sustentar a minha família e vou ter que ir trabalhar e vou tentar ser o mais produtivo e o mais feliz possível. É isso que temos que tentar, obviamente, que cada um de nós, e estamos aqui agora os dois, eventualmente, se pudéssemos estar na praia ou estar noutro sítio, estaríamos e nós estaríamos aqui. Mas estamos aqui, assim como... E é isto que é preciso perceber. As pessoas têm que se sentir motivadas para irem trabalhar e têm que encarar isso como uma coisa normal e têm que sentir que têm que ser produtivos. Certo. Porque se este clima e se este ambiente não existir,
numa empresa de serviços, entramos num sistema depressivo, muito depressivo e muito idêntico àquele que Portugal está a viver neste momento, numa espiral negativa, onde não sabemos onde é que as coisas vão acabar. Há muitos casos como o testemunho que nos está a dar, que invertem um bocado essa tendência geral mais negativa que vivemos. De qualquer forma, acho que poderia resumir isso que está a dizer a uma coisa que pode ser sentimento de pertença. É isso que faz com que os seus trabalhadores vão todos os dias trabalhar, não com o sentido de que lhes estão a fazer um favor assim, mas que estão a construir algo que também é deles? Que também é deles. Na parte do urbano estou absolutamente convicto que isso existe. Na parte da ground force é um desafio que temos. Temos ainda muito pouco tempo, mas pretendemos efetivamente transmitir isso às pessoas, fazer com que as pessoas sintam orgulho da empresa, que as pessoas se sintam cada vez melhor na empresa e que elas próprias também no dia-a-dia se sintam motivadas a colaborar na resolução dos problemas do dia-a-dia. Como imagina, um aeroporto, ou os vários aeroportos que operamos, estão sujeitos todos os dias a uma série de vicissitudes e de alterações, porque o avião atrasa, porque o equipamento avaria, muita pressão, e é preciso que as pessoas se sintam também motivadas a elas próprias tomarem algumas iniciativas e a serem criativas na resolução desses problemas. E isso temos vantagem, os portugueses. Isso temos vantagem. Na capacidade de desenrasco. É essa capacidade de desenrasco e essa capacidade de adaptação a novos mercados, a novos povos que nós temos, contrariamente aos povos mais a norte. Os povos mais a norte da Europa têm muita dificuldade em lidar com os povos do Sul. Nós, povos do Sul, estamos muito mais próximos, temos muito mais facilidade. Nós, portugueses, especificamente, que os nossos vizinhos já não é bem assim. Os espanhóis têm um bocadinho de alemão, não é? Tem um bocadinho de alemão, mas nós, portugueses, temos uma capacidade enorme de interação com outros povos, em especial em África, na América Latina, que são hoje mercados em grande desenvolvimento e que nós não podemos claramente descurar. E é sobretudo para aí que está a olhar quando fala em vender serviços especializados da Ground Force? É assim, numa primeira fase naturalmente que dependerá todo o processo, dependerá muito de quem vier a comprar a TAP e de quem sejam os novos acionistas da TAP. Porque a TAP ainda é minoritária na Ground Force? A TAP sendo minoritária, mas tem 49,9% e não deixa de ser um parceiro estratégico, para além de ser o nosso maior cliente. Mas eu acredito que quem venha a comprar, seja qual for o comprador, a geografia da sua origem, irá naturalmente aproveitar aquilo que é o grande ativo hoje da TAP, para além do serviço, para além dos aviões, para além das coisas fantásticas que tem, que é realmente este hub de Lisboa e estas ligações com o Brasil, e que irá naturalmente olhar para a América do Sul. Sim. Nós acreditamos que seja assim, estamos a preparar esta estratégia e adaptá-la-emos, se assim não for, teremos tempo para pensar isso. O que é importante hoje é pegar nas pessoas que temos, e existem algumas... Não existem pessoas sedentárias, mas existe capacidade de venda de serviços e temos que os começar a vender e começar a abrir novos mercados e fazer com que a companhia crie uma dinâmica diferente daquela que tem tido até hoje. Isso já existe? Ou vai criar isso de raiz? Não, já existe. Essa exportação de serviços já existe. Existe a pedido, estamos a trabalhar com Angola, já trabalhamos com Moçambique, já trabalhamos com uma série de países dos Palopes, mas é um processo que pode começar nas áreas da formação, nas certificações de qualidade, na gestão de aeroportos e que nos pode levar, quiçá, até a participações financeiras em outras empresas de ângulos noutras geografias. Deixe-me voltar então a urbanos sem ground force. A urbanos, neste momento, não é só transporte e mudanças, é mais do que isto. Não, urbanos é muito mais do que isso. Urbanos hoje é um grupo logístico com uma oferta global de 360 graus dentro da logística, desde o serviço expresso à logística integrada, ao kitting e à manipulação de equipamentos de clientes nossos. Como disse, em relação à parte logística de obras de arte, hoje trabalhamos com as mais diversas áreas, com eletrodomésticos, com eletromedicina, com toda a parte de equipamentos bancários, com toda a parte informática. Hoje fechamos completamente a cadeia, ou seja, o nosso cliente hoje pode-nos fazer o outsourcing total do seu processo logístico e pode comprar ou produzir um equipamento
colocá-lo no seu cliente sem nunca o ver, e nós podemos fazer todo esse processo logístico. O transporte e as mudanças representam hoje que percentagem do volume de negócios? A parte das mudanças representa cerca de, os transportes e mudanças, entre 19% e 20%, números rotundos. 20% do total de... Dentro do total de 35 milhões de euros, que será os números com que vamos fechar este ano. E o essencial do seu mercado é nacional? Esses clientes que fala... É nacional. Não se queixa da conjuntura? Queixo da conjuntura, como todos nós nos queixamos, mas há duas formas de estarmos na vida. Ou acordamos de manhã e apenas nos queixamos, ou olhamos para o problema e tentamos ver nele oportunidades, ver formas de melhorarmos, de procurarmos novas pessoas. Isto é uma chatice, realmente, estarmos com um nível de desemprego tão elevado, incomoda-me, deixa-me triste, mas simultaneamente também há pessoas muito mais qualificadas para podermos recrutar. E há uma terceira forma que tem inventado, que é acorde e compra empresas. Compra os seus concorrentes. Assim, não é acorde com os meus concorrentes. Não, são situações que se vão conversando, têm sido situações, são aquisições sempre bem estudadas, claro, bem pensadas, bem organizadas, mas com vista a salvar parte de ativos de empresas que iriam falir e que não teriam possibilidade de continuar no mercado. Agora, assim, se não fosse este crescimento por aquisição e orgânico, e uma grande pressão sobre as vendas, e uma grande organização, um grande controle sobre os custos para podermos ser competitivos, estaríamos realmente numa situação muito complicada e poderíamos estar neste momento à beira de termos que ser salvos ou termos que desaparecer e ser integrados noutro grupo. Teve capacidade de antecipação. Há 2 anos anunciou o início de internacionalização em Marrocos. Como é que está a correr? Em Marrocos, a empresa começou, está a correr bem, estamos num plano, começámos uma operação secretos do zero, está a correr razoavelmente bem, ainda não atingiu o break-even, mas acreditamos que vamos consegui-lo dentro daquilo que é o plano. Simultaneamente... O plano era começar a entrar no verde ao fim de 3 anos? Era o terceiro ano. Era o terceiro ano. Acreditamos que durante o ano de 2013 que já começamos a ter resultados positivos. A empresa está a ter uma boa aceitação, em especial na parte logística e naquele que é o nosso core business, ou seja, nesta oferta, neste pacote integrado entre pessoas, processos e sistemas de informação, que é aí que efetivamente nos diferenciamos. E Angola? Angola comprámos uma participação há pouco tempo de uma empresa, uma participação com algum peso, de uma empresa que já existia, de uma empresa organizada, angolana, que opera no mercado também já há 20 anos, que é a Sonalta, e estamos neste momento a reestruturar, a reorganizar, e estamos a preparar, não reestruturar e reorganizar a empresa, mas a reestruturar e reorganizar o modelo do negócio, de forma a podermos oferecer para o mercado angolano um serviço door-to-door, que já hoje estamos a oferecer, mas estamos a implementá-lo gradualmente, um serviço de porta a porta, com a filosofia, com a qualidade de urbanos. Muito bem. Bem, 20 anos para chegar aos 30 milhões. A gente vai voltar a conversar quando chegar aos 60, ou seja, daqui a pouco tempo. Não é preciso esperar tanto. Desejo-lhe as maiores felicidades e o maior sucesso e que mantenha essa fibra que trouxe da vida e que transporte isso também para quem depende de si, com quem trabalha, porque o que faz não se mede nem aos palmos nem aos euros. E eu acho que os seus colaboradores prestam-lhe um bom testemunho ao distinguirem a sua empresa como uma das que os satisfaz mais em trabalhar em Portugal. Eu agradeço-lhe uma vez mais, Alfredo, a sua presença. Nós regressamos para a semana com um novo convidado e um novo tema para a conversa. Até lá.